Nos corredores do hemiciclo de Estrasburgo, por vezes encontramos pessoas que fizeram história. Borislav Geremek é uma delas. Juntamente com Lech Wałęsa, ajudou a libertar a Polónia do regime comunista. Antigo chefe da diplomacia, é professor de História e eurodeputado. A Euronews foi falar com ele para tentar perceber o que representam os 50 anos do Tratado de Roma para os países do leste europeu. Bom dia, professor Geremek. Primeira pergunta. Onde estava no dia 25 de março de 1957? Sabe, penso muito nesse momento. Tento recordar-me do sentimento que tinha. Era um polaco cheio de esperanças em 1957. Eu desconhecia o Tratado de Roma. 1956 foi uma altura histórica para toda a região. Em junho foi a revolta operária de Poznan. Em novembro, a insurreição em Budapeste, a mudança de poder na Polónia, feita em primeiro lugar pelos operários de Varsóvia, depois a chegada ao poder de Gomulka. Le changement du pouvoir en Pologne aussi fait par les ouvriers de Varsovie d'abord, et ensuite l'arrivée de Gomulka au pouvoir. Em 57, ou seja, um ano depois, o que se passou em Roma estava muito afastado de nós. Só agora, sendo cidadão da União Europeia, vejo a importância histórica do que se passou nessa altura. Pensa que os europeus estão no mesmo comprimento de onda que os senhores? Quer dizer, pensa que as celebrações vão ser entendidas da mesma forma em toda a União Europeia? Gostava que assim fosse. Que houvesse a mesma percepção em toda a Europa, do leste ao ocidente. Mas sabe, é mais fácil juntar economias e administrações que juntar memórias. Réunir des économies de l'Est et de l'Ouest, des administrations et réunir les mémoires. Ce moment d'anniversaire du traité de Rome. O aniversário do Tratado de Roma é um desses momentos em que as memórias devem encontrar-se. Robert Schuman não tinha qualquer dúvida sobre o facto de que a integração europeia não podia deixar de fora os países da Europa Central e Oriental. Ele disse, agora eles não podem juntar-se a nós, mas há um lugar guardado para eles. Isso viria a acontecer muitos anos mais tarde. Dito isso, celebrar os 50 anos da integração económica não é uma forma de ocultar a difícil emergência da Europa política? La difficile émergence d'une Europe politique. Quando lemos as declarações dos pais fundadores, quando lemos o que Paul-Henri Spaak, ao preparar o Tratado de Roma e a Declaração de Messina, disse na altura, vemos que essa visão política esteve sempre presente. O projeto da Comunidade Europeia não é um projeto económico. Era um projeto político, por excelência. Pensa então que a energia e a pesquisa podem ser os novos pilares desta União Europeia do século XXI, depois do carvão, do aço e da agricultura nos anos 50 e 60? Tenho mais certeza que nunca. No último Conselho Europeu sobre o Clima, o tema foi pela primeira vez falado em termos concretos. 3 vezes 20. No ano 2020, economizar 20% de consumo energético e ter 20% de energias renováveis. É um belo projeto que atrai os jovens. E para os menos jovens, sou testemunha, é mesmo apaixonante. É um projeto mais difícil de levar a cabo no leste, no ocidente. Ainda bem que faz essa pergunta. Estava mesmo a pensar nisso. Somos um país em vias de desenvolvimento. Todos os países pós-comunistas perderam um período da sua existência para nada. Perdemos um certo tempo. As energias renováveis significam tecnologias que são caras. Não podemos pagá-las. Face a isso, não podemos admitir políticas egoístas de cada país. É a minha conclusão.
de chaque pays à part. Il faut avoir une politique commune, et c'est ça ma conclusion. Diriez-vous aujourd'hui Acha que a Polónia hoje está protegida dos atentados aos direitos fundamentais? aux droits fondamentaux? Non, il ne faut pas le dire. Nous voyons encore maintenant... Não posso dizer isso. Temos um governo autoritário, nacionalista, conservador, que se verga à vontade dos aliados, de dois aliados da coligação que representam tendências extremistas. à la volonté d'un des alliés ou de deux des alliés dans la coalition qui représentent les tendances extrémistes. Pour cela, il faudrait que l'Europe soit... A Europa não pode ser só uma espécie de tia boazinha que ajuda quando há dificuldades. Tem que ser também uma referência em termos de valores e padrões políticos, padrões de direitos humanos. Il y a certains standards politiques, à certains standards des droits de l'homme. Il y a un autre débat qui s'annonce. Há um outro debate que se anuncia a propósito da memória coletiva europeia. É o debate sobre se deve colocar ou não no mesmo plano os crimes comunistas e os crimes nazis. Qual é a sua posição sobre este debate anunciado? Creio que uma condenação de ambos é necessária para o futuro da Europa. De outra forma, a Europa não pode ter este conjunto sólido de referências. Os regimes totalitários têm de ser condenados de uma forma clara. O genocídio praticado por estes regimes tem também de ser condenado como qualquer outro genocídio. Tenho a minha história pessoal que me ajuda a compreender as diferenças entre os dois regimes totalitários. Comprendre la différence entre ces deux régimes totalitaires. Je me rappelle l'enfant. Lembro-me em criança, em 1945, de ver os exércitos soviético e polaco a expulsarem os alemães. Polonaise et soviétique entrant ensemble et chassant l'armée allemande. Fiquei feliz, tive um sentimento de libertação. Foi um exército que eu recebi como um exército de libertação. Isso não muda nem a minha opinião, nem a minha condenação do regime totalitário. Uns e outros. O negro, de um lado, e o vermelho, o Império Soviético, do outro. Professeur Guémec, merci infiniment. Merci beaucoup.